Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este, que é o quinto domingo do tempo comum do ano A. E a segunda leitura de hoje, ela se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 até o 5, que nos diz assim: Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada, ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Amados irmãos e irmãs, é interessante você saber que naquele tempo a cidade de Corinto era uma cidade muito grande, especialmente porque tinha um grande porto. Então, uma cidade portuária que tinha muitas religiões ali dentro, né, envolvidas na realidade do povo. Tínhamos elite. E lá em Corinto se valorizava muito pela retórica. Ou seja, essa arte de falar muito bem, uma boa oratória. Além disso, também se valorizava muito os filósofos e a eloquência política. Então, Paulo, que era extremamente inteligente, teve uma boa formação, Paulo começa a colocar nesse texto um pouco de como é que foi a dinâmica dele de evangelização nessa comunidade. Quando ele começa a falar, ele diz o seguinte: quando eu fui aí a Corinto anunciar, os mistérios de Deus, eu não recorri a nada disso aí. Eu não recorri a uma linguagem muito bonita, a grandes textos teológicos, a grande sabedoria humana, não. Porque o que Paulo entendia, né? O evangelho, ele não precisa ser refém de uma linguagem bonita. O evangelho não acaba sendo imposto para o outro porque as palavras que eu uso são palavras muito difíceis. Mas no final das contas, amados irmãos e irmãs, ele chega ao coração do povo porque o evangelho é a verdade. E a verdade, por mais simples que ela seja, ela toca o coração do ser humano. Muitas vezes a gente começa a achar que eu não vou evangelizar porque eu não sei muito bem. Aí eu acho que eu só evangelizo se eu passar por 3 anos de formação. Eu acho que eu só posso evangelizar se eu fizer um curso de teologia. Eu acho que eu só consigo evangelizar se isso e se aquilo. E nós vamos colocando tantas barreiras para a evangelização que parece, que é o próprio Cristo que está impondo isso, sendo que ele não faz isso conosco. O que a gente precisa ser doutor, ser um grande mestre, é intimidade com Deus. E isso começa a existir na leitura da palavra, leitura dos documentos da igreja, obviamente, e especialmente aprofundar-se mais no Evangelho, que é onde eu entendo o que Jesus dizia, o que Jesus pensava. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela é muito clara para nós. Não é recorrendo à sabedoria humana, a técnicas humanas. Como dói às vezes perceber que tem gente que vende aí cursos na internet de pregação, por exemplo, que tenta praticamente trazer técnicas de coaches, por exemplo, para o contexto religioso, como se é assim que a gente deve evangelizar e pregar para o povo. Repito para vocês. Não são as palavras muito bonitas que vão tocar o coração do povo, mas é a verdade que eu prego. E é uma verdade que não é apenas com as minhas palavras belas, mais uma vez, mas especialmente quando as pessoas veem que essa palavra primeiramente existe em mim. Ela faz vida primeiramente em mim. Ela existe primeiramente em mim. Quando as pessoas observam que eu sou o primeiro evangelizado. E repito, isso é muito delicado, Porque, veja bem comigo, embora eu fale, mas eu também sofro para poder viver a palavra que eu prego. Mas as pessoas elas percebem quando a gente está se esforçando para viver aquilo que pregamos. É muito importante que você entenda que a primeira pessoa a ser evangelizada com a pregação que você faz é você mesmo. A primeira pessoa que vai começar a refletir, nossa, nem eu faço isso, é você mesmo. Do contrário, a gente está vivenciando um evangelho que não é verdadeiro, gente. Um evangelho que é vazio, porque ele trouxe vida a você mesmo. Continuando o texto. Versículo 2. Pois entre vós não julguei saber coisa alguma. Então Paulo coloca, quando eu cheguei aí, eu não cheguei sendo aquele que muito sabia.
mas a única coisa que eu sabia era Cristo crucificado. Eis a principal mensagem de Paulo. Paulo não se colocou no centro, ele colocou Cristo como centro. Eis o foco da evangelização de Paulo. Eu preciso abrir um parêntese grande aqui para vocês para comentar como me incomoda quando eu vejo as pessoas, quando vão fazer uma pregação, uma partilha, o que quer que seja, que mais falam de exemplos pessoais do que falam do Cristo. Parece que não é uma pregação. Parece que é um relato de experiência, um relato de autopromoção. Parece que é um memorial de sua vida. Gente, a pregação não é isso, não. O único memorial que eu preciso anunciar é o memorial de Cristo. Mostrar a sua vida, mostrar o que Ele fez por nós. Porque é só Cristo que converte, não sou eu que converto ninguém. Quem sou eu comparado a Jesus? Então é importante que a gente entenda isso. Não é eu que tenho que ocupar o centro. Não é o mensageiro que ocupa o centro, mas é a palavra, é o Cristo que tem que ocupar o centro. E aí, para finalizar, no versículo 4 diz assim: também minha palavra e minha pregação não tenho nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder de Deus. A conversão, gente, não nasce de persuasão nenhuma. A conversão, ela começa a acontecer por meio de uma ação divina. Que a gente possa, então, à luz dessa segunda leitura, entender que eis a chave para que a gente converta qualquer pessoa. Entender que é Deus que faz e não as técnicas que eu tenho. A única técnica eficaz para converter alguém é Deus agindo, não eu. Espero que essa reflexão tenha ajudado você a entender melhor, especialmente como agir dentro do teu ministério, como agir na sua paróquia, na sua realidade local, e que nós possamos, assim como Paulo também, não se embasar apenas em técnicas humanas, em grande conhecimento. E olha que eu sou apaixonado pela ciência, não tem problema, você gosta de aprender, mas que eu entenda que o ponto principal não são as técnicas que eu busco utilizar, mas na verdade o ponto principal, amados irmãos e irmãs, é a ação de Deus. E eu preciso deixar com que Deus me use como seu instrumento, que a ação de Deus seja o ponto-chave a ser falado nas nossas missões, na nossa evangelização. Se nós fizermos isso, eu tenho plena certeza que muitas almas voltarão para o Senhor. Porque o povo tem sede de Deus. O povo não tem sede de técnicas de retórica não, tá bom? O povo tem sede que Deus encontre os seus corações e eles tenham uma relação íntima com Ele. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.